E aí, para você, o que é essa figura? Você olhando para essa figura aí, você olha assim, né? Parece um cérebro com uma boca e um pé. Né? Pelo menos para mim, eu não sei para você. Né? A imagem que veio para mim, assim, de bate pronto, tá de perfil, mas ele pode ser de frente aí, como esse daí que você está vendo. Né? Mas geralmente ele aparece de perfil, porque de perfil fica mais, como é que se diz? Fica mais fácil de você visualizar, né? E é uma figura que, né, assim, não tem olho, não tem pele, né? Pelo menos para mim, eu não sei para você, né? Porque cada um, a ideia dessa figura, cada um vê do seu jeito, né? Mas tem um elemento sempre que é universal, né? A gente está olhando para uma coisa, né? Tem uma pessoa que é friorenta e tem uma pessoa que é calorenta, elas estão no mesmo ambiente. Né? De repente tem uma que vai estar sentindo calor e a outra vai estar sentindo que não vai estar sentindo nada. Ou o contrário. Né? Cada um tem um jeito de perceber, né, a coisa factual. Mas tem coisas que fogem disso. Né? Tem coisa, mas tem uma coisa que vai ser elementar. Alguma coisa a pessoa vai dizer, não, eu não estou na neve, não, eu não estou no forno. Né? Alguma coisa factual a gente vai encontrar. Né? Então quando a gente olha para essa figura, o que que ela diz para você, né? Assim, né? De repente você está olhando isso, pô, aqui nesse canal mesmo você vai ver muito dessa figura que eu venho desenvolvendo há um bom tempo. Eu acredito que, se eu não estou enganado, foi em 2000, foi em 98 que surgiu o primeiro. E como foi que ela surgiu, né? Dá um pause aqui. Ela surgiu o seguinte, eu pinto, ela surgiu de uma pintura, sabia? Né, de pintura mesmo, tela. Na verdade foi com óleo, acho que foi com óleo, foi acrílico, eu não lembro. Eu comecei com óleo, depois fui para acrílico e tal. E em 92 é que eu pinto desde criança. Em 92 eu comecei a pintar eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu fui morar numa cidade chamada João Pessoa, cidade muito querida, cidade que eu gosto pra caramba. E lá eu vi lá tem um movimento artístico muito legal, sabe, assim, é uma cidade que tem, assim, uma produção artística muito interessante. E vendo os artistas de lá, eu vi que tinha alguns que faziam as abstrações, e naquela época eu estava querendo entrar nessa coisa de abstração, pintar, né? E eu queria fazer uma abstração que fosse diferente. O que é que eu posso fazer aqui que de repente não tem nada a ver, né? Assim, com os outros artistas, né? Lá eu lembro da Alice Vinagre, né? Acho que Rodolfo Ataíde, era o pessoal da abstração lá, né? E tinha uns artistas lá que se destacavam mais, que era o Miguel dos Santos, o Fred Svendsen, estava se destacando naquele momento. Eu acho que era o momento que ele estava começando, né, a aparecer, assim, a surgir. É um artista que eu gosto muito. Enfim, Flávio Tavares, que são dos mais antigos, assim, que eu conheço, né? O Alexandre Filho. Então tem uma produção, talvez você nem conheça esses artistas, mas eles, localmente pelo menos, agora, claro, esses artistas têm peso também, são conhecidos também, tá? Eu não sei como é que né, são artistas que são conhecidos, mas pelo que eu sei, inclusive quando eu cheguei em uma pessoa, eles eram conhecidos mais localmente, né? E aí, poxa vida, eu queria fazer uma abstração e eu comecei a fazer uns rabiscos, comecei a inventar lá e tal. E aí ficou uma coisa, sabe, começou a surgir uma coisa orgânica, né, umas coisas parecidas, umas coisas vegetal, assim, meio misturado com as tripas e tal. Infelizmente eu não tenho mais esses trabalhos, que foram muitos, inclusive. Eu fiz uma série, eu acho que tem umas... inclusive eu fazia tela pequena, porque eu não tinha espaço, então... tem uns maiores, mas a maioria eram pequenos. Então eu pintei muitos mesmo. E eu não sei quantos foram, e não tenho foto dele aqui para mostrar para você. Mas no geral era uma figura assim, totalmente, não tinha fundo não, era uma coisa abstrata, orgânica. Ela tinha, aí uma coisa que fugia, né, que eu digo, uma coisa que o pessoal não está fazendo é essa coisa do volume, né, da luz, da sombra. Então eu comecei a explorar isso aí. E aí, eu lembro que eu estava vendo uma vez, eu tinha visto não sei onde, a capa
na época, aquela lista telefônica, né, que tinha a capa da Telpa lá. Telpa era a companhia telefônica da Paraíba na época. E eu lembro que eu tinha visto, que eu vi falar nesse artista Fred Svensson a primeira vez nessa capa, eu acho, se eu não estou enganado. E aí, quando eu fiz, eu tinha feito umas cores que na minha cabeça, pelo que eu lembrava, parecia com uma coisa desse. Ah, não, então eu tenho que fazer uma coisa diferente. Aí eu fui buscar uma coisa diferente, mesmo sem ver. Depois de muitos anos eu fui lá e vi que não tinha nada a ver, que a pincelada dele era totalmente diferente. E eu não era aquele cara que estava o tempo todo acompanhando esses artistas. Então eu fazia lá, né? Para quem sabe um dia fazer uma exposição e tal, blá blá blá. Né? E aí, eu lembro que eu olhava muito, né? Onde eu estava morando no momento. Inclusive na época, quando eu comecei a trabalhar numa loja e eu fui morar onde funcionava o depósito dessa loja. Então lá tem uma parte no quintal que tem umas coisas lá, uns lodos, umas coisas. E lá eu fiz uma espécie de ateliê, né? Porque tinha lá tem um quarto sobrando, eu digo, oh, coisa boa. Aí comecei a pintar ali. E aí eu lembro que eu fui levar até para um crítico de arte ver, né? Que era o Hermano José. Inclusive já partiu, uma pessoa muito incrível e tal. E eu não lembro o que foi que ele falou, sabe? Mas parece-me que, acho que ele criticou, que eu fui levar com um amigo meu. Ele criticou essa coisa do volume, eu acho, foi essa coisa que aconteceu, se eu não estou enganado. Faz muito tempo. Eu fui até com expectativa, o que é que diz um crítico? Né? O único crítico que eu tinha acesso, ele era uma pessoa muito acessível. Era um cara muito inteligente, né? Uma pessoa idosa. E na casa dele era muito legal, tinha muita arte, você via música bacana. Nossa, é uma experiência na casa dele. Era muito incrível, eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, assim, cara, era muito bom. E um idoso inteligente, um cara muito inteligente, nossa senhora, era muito bom. E aí, claro que eu levei em consideração as colocações dele, mas só que eu comecei a pintar aí um dia, e de repente eu comecei a pensar na ideia de fazer um fundo, de criar, né, surgiu assim, eu acho que eu estava pintando, né, e aí surgiu o fundo, que foi com esse aqui, ó, que vocês estão vendo, esse quadro. Inclusive eu tinha um amigo que ele dizia, não sei porquê, ele dizia que era, inclusive eu olho para esse quadro hoje, eu me lembro de Pedro Osmar. Pedro Osmar é outro artista lá, um artista muito incrível, pessoa que eu gosto muito lá na Paraíba, e ele dizia que isso era Pedro Osmar. Esse meu amigo era Amarilson, ele também era artista, né? E frequentava lá em casa. Ah, isso é Pedro Osmar. Não sei porquê, mas eu não consigo ver esse quadro sem lembrar de Pedro Osmar. E certamente esse quadro não existe mais, porque esses quadros, olha, foram muitos quadros. A produção, acho que tinha uns 300 quadros ou mais, né? Mas deu um mofo e escapou poucos, né? Porque eu não vendia, senão é um quadro para vender, né? E aí o que acontece? Alguns até doei, não sei, talvez alguém tenha, né? Não sei o que deu, né? E aí o que acontece? Quando eu vi, quando eu comecei a ler aquelas coisas, pareciam uns pepinos, pareciam umas tripas, era uma coisa assim. E aí quando surgiu o cérebro, eu não sei se foi exatamente nesse quadro que surgiu, se foi em outro. Eu tenho minhas dúvidas se foi esse ou se foi outro. E eu digo, cara, eu não vou abandonar o volume não, eu vou seguir, apesar do Hermano ter, né, feito essas ressalvas. E sim, teve um detalhe. Eu acho que o Hermano falou que esses trabalhos lembravam o trabalho de um outro artista chamado Sandoval Fagundes. Que eu fui até lá tentar ver os trabalhos dele, mas sempre na galeria lá, na Galeria Gamela lá, de João Pessoa, chegava lá e não conseguia. Né, ver. Eu acho que eu vi alguma coisa, era parecido mesmo, parecido, só que as cores eram bem diferentes, os tons eram diferentes, mas tinha a ver com essa coisa orgânica, e era todo assim, realmente o Hermano tinha falado isso. E um dia eu estava lá na loja que eu trabalho, chega lá Sandoval, falaram para ele, né, e ele chegou lá, e aí a gente se conheceu, blá 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 e tudo mais, e eu digo, poxa, agora eu tinha sempre essa coisa de fugir daquilo que já existia. Eu queria fazer uma coisa nova. Eu queria fazer uma coisa diferente, né? Aí eu digo, caramba,
se eu fizer um fundo, realmente, aqui, pelo menos na pintura paraibana, não tem ninguém que faça isso. Aí eu fiz esse fundo preto. E aí comecei a pintar esses quadros, tudo com fundo preto. E aí eu disse, cara, e por que não resumir? Quando eu fui resumindo, aí virou essa figura aí, ó. Dessas aí. Olha, eu fiz uma variação incrível disso aí. Se você vir, é porque esses quadros todos se perderam. Eu vim morar em Brasília vim morar em espaço menor, né? Não tinha ateliê e tal, tudo mais. Então teve que deixar, inclusive, bondosamente, né? Sobre quem cuidou desses quadros foram uma cunhada minha, uma pessoa muito querida, uma pessoa a qual, nossa, ela fez um esforço fenomenal de preservar, caramba. E olha que ela não é uma pessoa da arte, ela não é uma pessoa que, não sei porquê, do coração dela, uma pessoa boa, né? Só que deu um mofo lá, não tinha como sustentar, eu não trouxe pra cá, enfim, se perdeu esses quadros lá, perdeu um monte de quadro lá, era quadro pra caramba. Um estava enrolado, a maioria no chassi, tinha um monte no chassi, muito enrolado, mas perdeu. Acho que hoje se escapou 10, escaparam muitos. E aí o que acontece? É uma pena, né? Eu rio, mas é uma pena, porque eu gostaria de vê-los, assim, eles me ensinaram muita coisa, né? Enfim, então eu fui resumindo. E aí você vê que ficou basicamente uma figura com um cérebro e uma cabeça e um pé. Caramba, isso aí pra mim foi muito significativo do ponto de vista assim, semântico, porque eu olhava para ele e dizia, caramba, isso aí sou eu. Isso aí é o povo nordestino, isso aqui sei lá, para mim, né? Eu não sei para você, cada um vai ver de um jeito, né, cara? Não tem um jeito certo. Mas para mim, poxa, começou a ter um valor assim político, sabe assim? Cara, isso aqui é a América Latina, cara. Isso aqui é o povo indígena, isso aqui é o povo preto das minhas origens, povo africano, povo escravizado, o povo destruído, né? Os oprimidos. Caramba, era isso aí, cara. Que eu olhava que era um povo sem pele, sem boca, mas desenvolveu uma boca pelo cérebro. Olha só que loucura. Tem olho, mas parece que eles estão olhando. Parece que não tem olho, mas parece que vê, né? Não tem boca, mas parece que come, porque de alguma forma eles estão em pé, né? Poxa, isso era eu. Eu estava nos momentos assim que eu dizia, pô, eu estou em pé apesar de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias. Então, isso me lembrava o que eu via, o que eu tentei, inclusive eu tive nas minhas pinturas quando eu era criança, eu tinha influência decisiva, só que eu fazia de uma forma bem naif a pintura de Portinari. Inclusive eu vou ver se eu boto alguma foto aqui. Aliás, essa figura aí, que é do Portinari. Eu estou falando aqui porque eu vou editar isso aqui, sabe? Eu estou falando assim, mas eu vou botar a figura. Eu estou falando como se a figura tivesse aí, tá? Mas aqui eu tô gravando até com um fundo verde aqui, para depois eu botar um fundo aqui e tal, e não sei o que, blá blá blá. Mas eu vou editar e vou ver se eu consigo essa imagem. Que eram os quadros que eu fazia dos retirantes, aquilo ali, né, e que tinha a ver com aquela coisa, né, daquelas pinturas do Portinari, né, aquela que tem aquele apelo social, né. Então esses meus trabalhos foram muito criticados, inclusive Hermano criticou muito, porque eu fazia o fundo todo preto, eu achava massa. E aí, Hermano, cara, preto, aí ele tinha uma visão mais tradicionalista, né. E nesse ponto eu fui influenciado. Eu não seguia o negócio dele do volume, mas eu digo, cara, e por que não também colocar uma coisa, uma outra, né? Aí comecei a criar uns outros fundos, né? Porque agora não tem mais, né? E tudo mais. Mas esses trabalhos também receberam muitas críticas, inclusive de artistas, porque por conta do volume, né? O volume é uma coisa que as pessoas não, né? A arte contemporânea cada vez mais ela foi caminhando cada vez mais no sentido oposto do simulacro, né, de uma simulação, né? Então o volume é uma coisa arcaica, né? Ninguém queria mais usar não, né? Eu estava nesse momento até pensei em caminhar para a coisa da arte conceitual, teve uns divisores, comecei a fazer umas experiências na praia, fazer alguma coisa, mas eu digo, não, cara, eu me sinto que eu estou falando mais com isso aí. Eu acho que expressar a minha dor, a dor do povo, isso tinha uma verdade para mim, isso tinha uma verdade. Então foi por aí que eu fui caminhando, né, e reproduzindo, né, esses trabalhos.
e vendo mais, eu queria ver mais. Cada quadro, eu saía do trabalho louco para ver o que era que eu ia fazer, o que era que eu ia, né, qual era a outra imagem que ia surgir por trás disso, né? E eu lembro que eu botei uns quadros desses no salão, e se eu não me engano foi o do Pedro Osmar e outro, e foi rejeitado. E eu fiquei muito feliz porque eu soube que Fred Svensen foi lá reclamar, ele pediu, ele foi lá suplicar para o pessoal lá, para que os trabalhos fossem aprovados. Ele disse que era uma injustiça. Pô, eu fiquei tão emocionado. Cara, aquilo ali foi assim, um dia de muita felicidade para mim, sabe assim, pô, porque eu gostava muito do trabalho dele, e eu queria, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma coisa diferente dele, mas com a mesma tônica para onde ele ia, porque o Fred era um artista também, considerado desses neo-expressionistas, assim como Sérgio Lucena, isso na Paraíba, né? Que vinha dessa linhagem que tem a ver, embora acho que Fred não gosta de falar nisso, né? Mas pelo menos tem a ver com essa linha do Cyrano Franco, né? Que foi um trabalho, foi um artista que eu vim conhecer depois, cara. Eu não conhecia o Cyrano, né? E aí quando eu vim conhecer, caramba, a gente tá alinhado agora, só que eu quero caminhar no caminho diferente. Não quero fazer um trabalho exatamente igual ao do Cyrano, exatamente é o de Fred. Inclusive eu já vi, depois me mostraram nos trabalhos de Miró, que é essa coisa, quem é que cria nada, gente? A gente não cria nada, a gente acha que cria alguma coisa, não cria nada. A gente pega alguma coisa, às vezes emprestada, às vezes pode ser até intencional, às vezes não é intencional. Nesse caso não foi intencional. Aliás, foi tentando fugir daquilo que eu achei. Inclusive, um crítico, um cara sensacional, um professor da universidade, Gabriel Bechara, ele gostou desses trabalhos. Pronto, eu estou no caminho certo. Então agora, cara, eu não quero mais saber negócio de arte conceitual, eu vou no caminho, poxa, né? Já tem uma verdade, e ainda tem pessoas que gostam, então quem não gosta, que pronto, que se vire pra lá, né? E aí, se eu não me engano, aí sim, veio um artista incrível, uma pessoa fantástica, Miguel dos Santos, que a gente levou esse trabalho lá para... Eu não sei como foi, eu não lembro mais como foi. Eu sei que ele foi lá em casa ver esse trabalho, a gente convidou. Eu não sei se foi numa... Parece que a Marilson e a namorada dele tinham contato com ele. E não sei se eles falaram, não lembro mais como foi. Eu sei que Miguel dos Santos foi lá em casa, foi lá ver esses trabalhos. Ele chegou lá, eu lembro como hoje, né? Chegando lá, olhando lá, aquele jeito dele, todo professorado. Aqueles óculos dele assim, ele bota os óculos. É um cara, uma figura, né? Um grande artista, tenho muita admiração por ele. Aliás, sou fã dele, ele e o Fred, né? São grandes artistas. O Sérgio também, tem artistas incríveis na Paraíba. Flávio Tavares também, eu gosto muito. Paraíba tem, né, uma produção, pelo menos naqueles anos, eu não sei hoje, né? Estou falando dos anos 90, né? O Alexandre Filho, Alice. E aí, Miguel lá olhando aquele trabalho lá, assim, com aquele jeitão dele. Aí ele foi embora, ele gostou, assim, depois acho que ele gostou, que ele não falou nada e tal, não sei o quê. Eu sei que depois, caramba, lá vinha a dona da galeria, ele articulando uma exposição. A dona da galeria resistindo, porque eu não era nada conhecido, imagina só. Então a gente foi fazer uma exposição lá, acabou que a gente fez a exposição, graças a Miguel dos Santos, né? Eu acho que são esses dois pilares, assim, que tem uma... Né, que deram assim, uma grande incentivo para o meu trabalho. Um foi Fred, o outro foi Miguel dos Santos, né? Então acho que eu tenho uma gratidão muito grande. Mas por que, pô, Zé, mas por que essa história toda, assim? Para falar dessa criaturinha aí, né? É porque depois eu pintei um quadro que infelizmente eu não tenho mais. Eu tenho um desenho dele que eu vou botar aí, que é chamado Fedelho. Esse quadro virou uma espécie de símbolo meu, assim. Pô, esse é meu símbolo, é o Fedelho, né? E tal, não sei o que, blá blá blá. E aí foi em 98, minha pintura já tinha mudado. Sim, uma coisa que aconteceu também é que eu recebi muitas críticas, o pessoal criticava muito a pincelada do volume. Então eu fui influenciado por isso, sabe? Assim, eu acho que eu devia ter sido até um pouco mais insistente, mas eu, no fundo eu achei que eles tinham razão, sabe, cara? Eu acho que foi até Flávio Tavares que havia comigo. Flávio tinha falado pro Miguel que, cara, o trabalho do Kleber, né? Ele é um trabalho interessante, mas essas pinceladas, como se diz, tão arcaicas. E olha que o Flávio é um cara que é figurativo, né? A pintura dele é figurativa e tal, blá blá blá. E aí eu fiquei refletindo assim, caramba, será que dá pra abstrair isso, cara? O Gabriel Bechara não, cara.
esse volume aí, cara, não sai dessa não. E eu, poxa vida, aí eu comecei a fazer a experiência. De, pô, por que não? Fui experimentar, cara. A gente não pode ficar preso a uma coisa. E aí começou a surgir essas coisas mais agressivas, a pincelada agressiva, porque havia um paradoxo nesse trabalho. Era uma pintura muito agressiva e ao mesmo tempo com uma pincelada muito dócil, né? O que parecia ser um pouco irônico, né? O Miguel, o Gabriel, ele achava incrível. Esse cara, ele se lembrava inclusive Roberto Matar, né? Que é um artista, se não me engano, peruano, né? E aí, poxa vida, eu lembro que em 98 eu fui desenhar o fedelho como símbolo. E aí, cara, veio a coisa do... Pô, já que é uma cabeça e um cérebro, por que não ser um pé de perfil e o cérebro de perfil? Somente isso. E aí, poxa vida, ali deu a eureka. Eu lembro como hoje, cara, assim, caramba, é esse aí, é o símbolo. É o símbolo, agora meu símbolo é esse aí, não tinha nem nome. E aí eu comecei fazer de vários jeitos, né? Inclusive na época eu tinha ido a Caruaru, que a minha então namorada, ela fazia, que hoje é minha esposa, ela fazia um trabalho lá com um artista, um ceramista maravilhoso, que era o Galdino. E Galdino tinha um personagem que era o símbolo dele, que era o Mané Pãozeiro. E para mim esse personagem ele só não tinha nome. Era o meu símbolo, era a figura que era a base, era uma espécie de algoritmo do meu trabalho ali, que resumia tudo. Para mim era um resumo, era tudo que eu queria, de uma certa forma, dizer. Era uma espécie de saci, né? A figura era um saci, porque o saci também era um preto, né? Era um excluído. É aquela história do pé rapado, que só tem um pé, o pé rapado não tem pele, ele é no músculo, é quase no osso, né? Inclusive depois começou a sair osso, não tinha osso, era só vísceras, depois veio os ossos no trabalho. E aí, em cima, fincado, improvisado, uma gambiarra, como é o ser humano hoje, que se vira nesse mundo, né? Então eu acho que esse trabalho ele tinha muito sentido, sabe? Esse personagem, esse objeto dizia muito. Aí vinha outra preocupação, onde é que tem algum igual? Né? Eu não lembro de ter visto assim, com essa configuração. Eu lembro que até hoje, falando agora 2022, eu não vi. Deve ter. E não interessa se não ter, porque a gente não cria nada. Deve ter alguém que já fez, sei lá. Mas eu nunca tinha visto. Eu tinha visto o Come Come, tinha um personagem agora acho que de dessas animações, né, uma chilena chamada não sei o que 31, que é bem engraçado, é coisa para criança. Aí tem um personagem que lembra embaçadinho, sabe, assim, eu achei interessante. E enfim, isso é o que menos interessa, né, se tem alguém que faz ou não faz. Mas era uma preocupação minha também de fazer uma coisa diferente naquela época. Hoje não mais. Hoje eu não estou nem aí se alguém faz ou não faz, blá blá blá. Mas na época eu tinha essa preocupação de ser uma coisa diferente, uma coisa que resumisse. Então o Embaçadinho foi uma âncora, né? Aliás, sim, depois veio o nome. O nome foi dado por um amigo meu que é músico também, chamado Neander Cortez. Ele deu o nome porque a gente desenvolveu certo dia a gente foi estava indo para uma casa de uma amiga nossa, e assim a gente ia viajar, e no meio do caminho a gente parou e viu uns ossos de uma vaca lá, e aí eu fui lá pegar esses ossos, achei interessante, aí, poxa vida, eu levei para casa, fiquei refletindo, caramba, o que é que eu posso fazer com isso aqui? A gente pode fazer uma mistura. Aí me veio a ideia de fazer esse trabalho tridimensionalmente, mas ainda sem pintura, que eu não queria largar a pintura. E aí eu criei esse objeto aí, ó, que vocês estão vendo aí, que me lembrou uma cena muito grotesca, muito pesada, que eu vi acho que quando eu tinha 16, 15 anos, ou 14, acho que foi 15. Foi um acidente, né, que eu vi infelizmente, né, uma menina que foi atropelada. E eu vinha no ônibus, eu vi aquele pano branco, aquele me marcou, sabe, assim. Eu não quis nem ver, assim. Então é como se na minha cabeça ficasse aquele imaginário, assim, uma coisa muito pesada. Sim, esses trabalhos são muito pesados, sabe, cara, assim, são muito duros, não é fácil, não.
Por isso que eu gosto assim também, que não é fácil, cara, assim, você vê assim. Porque não é fácil a gente olhar o mundo hoje, né? As coisas que a gente vê, né? Pandemia, violência, exclusão, é fome, né? Pobreza. Tudo isso faz muita, né? Tudo isso não é fácil. Então, como é que se diz? Então eu comecei a criar essa figura, esse objeto aí, né, num pano. Eu disse, caramba, imagina botar isso numa galeria, né, fazendo essa coisa assim, né. E aí, depois quando a gente passou por uma cidade lá no caminho lá, que era a cidade do Conde, e a gente teve uma ideia, cara, eu fui para uma feira, a gente começou a ver os resultados, assim, as imagens, né, da periferia, aquilo que não é visto, porque o Embaçadinho é um excluído, ele é ele para mim, né, pelo menos para mim, não sei para você que está vendo agora, para mim ele é o símbolo das coisas que são abandonadas, que são rejeitadas, que não existem, né, as coisas que estão relegadas à sociedade, estão excluídas, né, do processo, né? Então, a gente começou a ver muitas coisas, eu comecei a apreciar. A gente não tinha máquina de fotografia, agora a gente tirou algumas fotografias de algumas cenas que a gente viu, e de repente eu estava lá e disse, cara, por que a gente não leva esse negócio aqui, né, essa coisa lá para a feira, né? E aí a gente levou para a feira, né? Esse aqui é inclusive a Feira do Conde, mas aí virou uma espécie a gente ia para um monte de feiras de cidades vizinhas, assim, lugares pobres, assim, né? Todo final de semana lá ia eu e o Nando lá pra gente levar lá. E aí, numa dessas aí, uma pessoa chegou lá e disse, sabe como é o nome disso? Sim, a gente queria até batizar, a gente estava esperando que o batismo desse negócio viesse da feira, viesse do povo, não a gente que batizasse, vamos deixar o povo batizar, porque imagina, o povo vai na feira, todo mundo ficava chocado, tinha gente que se benzia, a gente ria, e no fundo era engraçado, era trágico e engraçado, tinha uma coisa irônica na embaçação, tinha uma coisa que era engraçada, sabe? Aí sim, eu até falei o nome, aí veio o nome, o cara chegou, sabe como é o nome disso? Embaçação. Caramba, eu olhei pra Nando olhou pra mim e disse, não, fechou não, o nome desse negócio agora é embaçação. E aí, não doidou, pô, se o nome desse negócio é embaçação, então o negocinho lá, o Czinho é embaçadinho. Aí surgiu o embaçadinho, né, que é esse Czinho, que eu comecei a fazê-lo, a reproduzir, e depois, juntando com o Nando, a gente fez foi na época que eu fui, aí realmente eu fui ter o primeiro ateliê mesmo, que era uma casa, e aí nessa casa a gente fez uma casa super maluca lá, e a gente começou a fazer arte, né, experimentar essa coisa da dodecafonia, da arte, né, da música geral, dos ruídos, né, dessa coisa de buscar um som também que fosse desprezado, um som que não era ouvido, né, como é que a gente sonoriza, qual é a sonoridade do embaçadinho, o que rola nesse imaginário, né? E a gente não tinha muitos recursos assim eletrônicos, a gente nem tinha máquina fotográfica vagabunda, um gravadorzinho peba, né, fraco, né? Então a gente começou a gravar e aí surgiu um negócio também inusitado, que foi a improvisação exagerada, que a gente chamou de música embaçada, que era a chamada celebração, que era um improviso geral. A gente fazia uns sons bem guturais, uns sons orgânicos, assim, uns sons chocantes. E a gente na casa lá tinha um monte de coisa lá, de tranqueira lá, que a gente juntava lá, sucata, e fazia som de qualquer jeito. Era gritava, ixi, olha, problema com o vizinho, deu polícia, olha, uma treta danada, sabe? Porque era uma zoada mesmo, era uma zoação mesmo, assim, né? Porque era uma embaçação, e era também uma coisa catártica, sabe, assim, nossa, tinha gente lá que se soltava, imagina você ir pro lugar, gritar, fazer o que você quiser, só tinha um critério, ninguém se machucar, a gente tinha o maior cuidado para ninguém se machucar, então a gente tomava algumas distâncias, tinha alguns protocolos que a gente falava pra galera, né, que a gente vai se soltar, aí depois chegou uma galera da poesia. Eu lembro que tinha o Henrique Esna, um poeta fantástico também, que depois foi para a Europa e tal, não sei como é que tá ele. Veio o Jorge,
a sala, muita gente começou a frequentar e fazer poesia. E aí, como seria a poesia disso aqui? Aí a poesia também tinha muitos elementos dessa coisa do grotesco. A gente estava na categoria estética do grotesco. Então a gente trazia muito essa coisa de uma poesia com uma coisa mais ligada ao expressionismo, né? O expressionismo e tal. Era só uma ideia, né? Porque a gente tinha, digamos, como é que chama? O passado de artistas como Augusto dos Anjos. E contemporânea à Embaçação tinha o movimento de Jaguaribe Carne, do Pedro Osmar, inclusive, que tinha essa... Ele já tinha, antes da gente, ele já tinha essa tônica de fazer improvisação, de fazer essa arte mais dodecafônica, essa arte mais... Poxa, me fugiu o nomezinho agora. Né? Essa arte de trabalhar ruído, qualquer som. Só que tem uma coisa que o Pedro Osmar falou pra gente, tá? Uma coisa que eu achei interessante na Embaçação era que a música do Jaguaribe Carne era uma coisa que os caras chegavam no palco e tocavam, faziam um monte de maluquice ali, de sons malucos no palco, para as pessoas assistirem. Na Embaçação não, na celebração todo mundo participava, era qualquer som, sabe? Então a gente fazia cada coisa assim, incrível, né? E aí, quando eu vim para Brasília, história longa, né? Mas só para resumir, que tem muita coisa que aconteceu, sabe? Assim, teve momentos incríveis que, infelizmente, a gente tem pouquíssimos registros. Eu quero até fazer um documentário aí com os embaçados, né, da época, né? Vamos ver se a gente faz uma live, depois faz um documentário. Que a gente teve uma intervenção também, teve uma exposição também marcante do nosso trabalho, que era assim, num hotel abandonado que tinha lá, chamado Hotel Nazareno. A gente fez uns trabalhos estéticos também, com gente de rua, com pessoas excluídas, era mendigos, a gente queria, a gente mergulhava nesse universo para fazer uma arte que denunciasse, que trouxesse essa verdade, que expressasse, né, essa dor, né, esse outro lado em que a gente não consegue acessar. Para mim estava muito claro. Para mim isso era óbvio. Para você talvez não, para outras pessoas não, né? Tinha gente que criticava porque senão arte política não combina, arte com engajamento não combina e blá blá blá. Mas a gente tinha o esforço de fazer esse destaque. A gente se esforçava de alguma forma de deixar também, de falar de uma forma estética sem estar compromissado, mas tinha coisas que eram inevitáveis, né? Eu senti que tinha uma verdade, e olha, ninguém é dono da arte, ninguém pode dizer, isso é arte, isso não é arte, cada um tem a sua arte, cara, então acho que é por aí. Esse negócio de dizer, isso aqui não é arte, o Hermano tinha muito isso também, sabe, assim, isso aqui não é assim, isso aqui lá, que é o jeito dele, né? O critério dele, tá certo, mas existem outros critérios. Não existe uma definição específica de arte. Existem artistas que fazem sua arte. Então, para mim, é arte, sabe? Para mim é. Pode ser, não pode ser para você, mas quem considerar está dentro. Tem uma semântica, tem uma verdade, pelo menos para mim, né? E as pessoas que participaram, imagino. E aí ela ganhou vários espectros, né? Da pintura, partiu para a música, para a poesia, né? Faltou o teatro. A gente tava para fazer uns trabalhos aí, né, com o teatro. Eu lembro que teve até um manifesto, e tudo. Virou um movimento, sabe? Pouquíssimos existem naquela época. Cara, quem tinha uma câmera... Eu sei que Sandoval Fagundes, ele gravou alguma coisa, ele ficou fazendo um documentário, até hoje não saiu esse documentário. Ele que gravou uma embaçação lá, mas a gente não tem mais, eu não sei se ele perdeu, né? Isso foi gravado em VHS, diga aí. Imagina só. Então, era isso. E aí, quando eu vim para Brasília, uma coisa que aconteceu é que minha ideia era ganhar uma grana e alugar uma casa, fazer um ateliê e voltar a pintar, né? Fazer embaçação, tal, e não sei o quê. Mas só que as condições, né, financeiras foram cobrando muito. E aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer umas mandalas, um negócio para vender e tal. E aí, cara, eu fui morar em espaços muito menores, aqui em Brasília as coisas são bem menores, assim, e bem mais caras do que na Paraíba. Então, assim, eu comecei a fazer
pintar, pintei muito pouco e tal. Aliás, pintar mesmo coisa que era para sobreviver e tal, e não sei o quê. E, enfim, um dia desse eu tava me cobrando, pô, cara, pra onde foi essa verdade? Aliás, a última vez que eu vi Miguel, eu fui lá visitá-lo, né? E eu saí um pouco triste de lá. Porque ele disse, cara, pra onde foi aquele trabalho, cara? Eu queria ver como que deu aquilo ali, sabe? Como é que caminho deu? Isso acho que foi em 2014, 2014, eu acho. Pra onde foi, né, cara? Esse trabalho ele tinha ganhado um outro rumo. Sim, aqui eu comecei a pintar uns quadros menores, obviamente. E comecei a fazer uma coisa assim que faltava na Embaçadinho. Que era essa coisa do pop. Eu nunca imaginei o Embaçadinho pop. Eu imaginava o neo-expressionista. Né? Eu era um discípulo, uma espécie de discípulo de Bacon, de Koiffer, né? Eu acho que o meu trabalho era nessa linha, neo-expressionista. Era dessa galera, né? Eu acho, né? De Ciron. Eu acho que estava nessa linha. Procurando, de alguma forma, me distanciar deles, né? Abrindo um outro lugar, não para ser, né? Adriana Varejão, né? Grande artista também. Quando eu vi o trabalho da Adriana, cara, eu enlouqueci. Não conhecia aquela artista. Eu disse, caramba, essa mulher é demais. Era tudo que eu queria fazer, que eu não sabia e que fizeram já. É uma mestra. Eu fiquei louco pelo trabalho da Adriana. Tem que falar, né, também, dessa linha, né? Então, acho que a gente, de alguma forma, pelo menos eu, modestamente, estava abrindo alguma coisa nesse sentido, né? E aí, eu comecei a fazer uns quadros, comecei a fazer algumas coisas, até botei alguma coisa no Facebook, alguma coisa assim, mas sem aquela força mais. Eu fui me arrefecendo de fazer exposição, de fazer arte, não fiz mais, né, exposição. A última exposição que eu fiz foi em 2001, ou seja, já tem 21 anos que eu não faço exposição, então enfim. Mas eu comecei a fazer, eu digo, pô, o que é que dá para fazer, né? Então eu fiz esses trabalhos, tinha trabalhos que eu fiz, fazia e refazia. Era só para mim mesmo, sabe? Só para mim. Porque não tinha exposição, então eu fazia, às vezes eu fotografava com algum aparelho celularzinho e tal. Então tem uns trabalhos aqui que já virou um monte de coisa, virou abstrato. Então quando eu cheguei lá em Miguel passou por vários cantos, mas não tenho como te mostrar, cara. Porque esse trabalho virou eu mesmo, ficou uma coisa para mim, sabe? Basicamente. E aí eu comecei a fazer esse... aí, poxa, ultimamente me veio esse negócio agora, pô, cara, foi acho que uns 5 anos atrás, eu fui aprender a mexer com o Photoshop e o Adobe Premiere, porque eu com esse negócio também até em outra área, né, que aí eu virei terapeuta, então, enfim, eu gosto muito de terapia e tudo mais, e aí eu comecei a fazer umas coisas, fazer uns cursos para vender as coisas de terapeuta, mais terapeuta do que artista, né? E aí, numa dessas eu tinha que aprender a mexer com Photoshop para fazer as propagandas, aquelas coisas, né? E aí eu fiz um curso rápido com o William, né? Que é um rapaz aqui muito legal, que me ensinou a mexer, assim, foi luta, não foi nada fácil. E aí eu digo, pô, cara, a pintura existe porque existe a tinta que alguém fez, alguém fez o tecido para fazer a tela, o pincel, ou a mão, não sei o que, bababá, para pintar, fazer de qualquer jeito. Pô, mas alguém fez o produto eletrônico para você, em cima dele também, fazer e refazer. E aí eu comecei, cara, a fazer umas coisas, comecei a experimentar um embaçadinho bem eletrônico, bem cibernético, né? E aí começou a surgir coisas. E aí ele entrou pro mundo pop. Quando ele entra pro mundo pop, ele vem com uma ironia. Eu acho ele até engraçado agora. Achei que porque tinha um humor na embaçação. A gente ria muito, sabe? Nossa, eu me juntava com o Nando, com o pessoal lá da embaçação. Nossa, mas a gente ria tanto. Era muito engraçado. Era divertido, sabe? Assim, a gente se divertia com essa coisa do grotesco. Era muita história. Se eu contar aqui, se eu fizesse documentário, a gente pode até contar essas histórias. Claro, talvez não tenha interesse nenhum de ouvir essa história. Mas a gente que participou, a gente gosta, né? Pelo menos pra gente. E aí eu comecei a
a fazer essa coisa eletrônica, porque com eletrônico, é claro que eu faço pouco, eu produzo pouco, mas de vez em quando eu estou produzindo alguma coisa, a gente chega a resultados visuais que com a pintura é diferente, né? Obviamente, é outra história, mas é o que é possível, né? Então, aqui nesse canal aqui, por exemplo, eu vou ficar postando de vez em quando alguma coisa assim, e fica livre para a gente experimentar, né? Se você mesmo quiser fazer uma coisa em cima do embaçadinho também, manda para cá também pra gente. Você pega o embaçadinho e faz qualquer coisa e a gente vai fazendo, se você achar legal também, né? Mexer com alguma coisa com o embaçadinho. Eu acho que o embaçadinho é um ser muito interessante. E aí, com essa coisa da internet, surgiu uma coisa que eu nunca imaginei, que eu achei interessante. É o embaçadinho virar uma linguagem. Ele é um signo, ele é um símbolo, ele é um algoritmo, ele é né? Então aí o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que as variações deles fariam uma espécie de linguagem, um hieroglifo, né? Então eu comecei a produzir, fazer isso aqui, fazer como frases, como palavras, de recriar uma palavra, recriar um outro mundo, contar o mundo da história. Então você vê que muitas vezes aparece aí, né, um conto como se estivesse contando uma história, como se fosse uma matéria. Inclusive eu fiz alguns trabalhos que parecem uma matéria jornalística. É um jornal diferente, é uma forma de a gente enxergar o real com um outro olhar, com essa ótica, né? De você olhar o mundo por esse viés, assim, olhar, pelo menos é o que eu penso, assim, né? Você olha por essa outra realidade, essa realidade que está assim, sei lá, carcomida, ela está digerida, né? Ela está, né, passada por uma combustão de todo o espectro que representa o embaçadinho. Por que o embaçadinho é o excluído? O embaçadinho é aquele que não foi percebido. Foi aquele que pelo menos para mim, né? Foi aquele que perdeu, que não tem pele, que não tem... É como se você, de repente, você vê uma árvore que cai, quebra, e de repente ela se recupera, alguma coisa dela sai, a vida buscando algum jeito de existir, né? Então é como se fosse os pedaços de um ser que arrumou alguma solução mínima, básica para existir. Uma cabeça e um cérebro. E o cérebro, digamos, a gente não tem aquela coisa da cabeça aos pés, né? Então são coisas muito importantes. Os pés que levam a gente para frente e a cabeça que leva a gente para pensar, né? Enfim. E, inclusive, aí sim apareceu embaçadinho com olho. De vez em quando rola embaçadinho com olho, uns embaçadinhos com a seta, embaçadinho com o genital. Inclusive tem uns embaçadinhos que eu pintei, agora nem tem mais, que já perdi, já apaguei, já pintei por cima. Eram uns embaçadinhos transando. Tinha, olha, coisas assim, embaçadinho de todo jeito. E agora, ultimamente, os embaçadinhos tomando a ONU. É como se o embaçadinho fosse tomando esse mundo, ele fosse revestindo esse mundo. Ele vai se apossando do mundo, é um jeito de você tomar conta do mundo, né? De uma forma em que você denuncie, né, o mundo, você denunciando ele se apossando da tecnologia que é invertida. É como se ele recuperasse o que foi perdido, o que foi tomado dele. É como se ele fosse em busca da sua pele, em busca da sua dignidade, em busca da sua humanidade, da sua visceralidade. Ele fosse em busca dos seus direitos. Então ele se apossa da ONU, ele se apossa de objetos eletrônicos. E agora tem alguns efeitos aí, que inclusive você vê que os efeitos são macabros. Você vai dizer, pô, esse cara não sabe fazer nada de edição. É isso mesmo, eu não sei. Eu estou aprendendo, à medida que eu for aprendendo, pode ser que eu sofistique mais. E se você já sabe sofisticar, fazer animação, faz animação com o embaçadinho, tá? Faz animação, pega ele e faz aí do teu jeito aí, né? Pega o embaçadinho e desenvolve aí, faz embaçadinho de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo, né? Eu acho que o importante é a gente chegar e produzir, né? Botar esse ser para falar, né? Eu acho que é por aí. Se você sentir no seu coração, se você tem essa coisa, se tem essa habilidade, né, com fazer animação, cara, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, ainda mais nesse mundo, nesse contexto que a gente está agora, né? Poxa vida, eu achei até que depois que começou, né, o governo Lula e tal, eu achei até que o Brasil ia melhorar muito, o mundo ia melhorar. Parecia que agora a gente ia
apesar da guerra do Iraque, né, que foi no início do século, eu achei que a gente ia mudar muito, né? E tivemos mudanças muito boas, tivemos de fato. Só que depois tudo veio a perder e veio pior ainda, a gente teve uma queda maior agora. Porque a gente está vendo agora que com essa coisa das redes sociais, da tecnologia, essa coisa da extrema-direita, do neofascismo, veio com mais força do que... Veio com uma força muito grande, eu não digo tão forte quanto foi no século passado, mas ainda é muito forte, né? Então, então eu vejo que o Embaçadinho está mais que necessário vir, sabe? Eu acho que ele representa... ele é um símbolo para mim, é o símbolo do antifascismo para mim, sabe? Para mim ele representa isso. A gente tinha até uma bandeira lá na sede da embaçação lá, que era o meu ateliê, né? Nosso ateliê, na verdade, que era assim o símbolo do antifascismo. Ele é o símbolo da resistência, né? Porque ele é a resistência. Eu vejo o Embaçadinho como um ser resistente. Porque ele está buscando, ele vai lá e se aposta. Agora com a tecnologia, claro que eu já fiz umas pinturas também, onde ele tomava conta das coisas, tomava conta do Facebook, tomava conta das coisas. Ele sai devorando também, sabe? Ele sai comendo o mundo, né? E comendo os problemas do próprio sistema, né? Tal. Você pode dizer, mas isso é muito político, que seja, eu tô nem aí, né? Cada um pode fazer do seu jeito, né? Pegando essa imagem e criando uma linguagem, falando desse mundo, criando outros signos, a partir da voz, da linguagem daqueles que foram desprovidos da possibilidade de falar, daqueles que perderam o direito de fala, né? O lugar de fala, como diz a Djamila, né? Aqueles que perderam, isso aí inclui todas as minorias, né? Eu sinto que o Embaçadinho, ele representa, inclusive, todas essas questões aí, né, que estão associadas às minorias, né? É o preto, é a mulher, é o gay, é o portador de necessidade especial, são os indígenas, e por aí vai. São essas minorias que, de alguma forma, pelo menos para mim, eu não sei, para você pode ser outra coisa. Pode ser que eu esteja exagerando, forçando a barra e dizer isso, mas é o que eu vejo. Quando eu vejo essa figura, parece que é como se numa figura, eu dissesse tudo isso. Olha, cara, apesar da dor, apesar da humilhação, apesar do sofrimento, da exclusão, da pobreza, da humilhação, ainda tem um pé e tem um cérebro para segurar. Ainda não tem boca, mas eu invento uma boca. Eu sou que nem um Saci, né, que sai ali criando, recriando, né? O Saci é uma figura também que traz esse imaginário. E através desse cérebro é possível imaginar uma outra possibilidade de mundo, né? Então, é bem por aí. Então aqui, agora ele ganhou precariamente, porque a embaçação é precária mesmo, né? O Embaçadinho é precário. Então é música precária. Tem música que eu pego do YouTube ali, pego, misturo, distorço, boto alguma coisa. É distorção, é coisa que é distorcida, né? E alguma coisa que eu vou pegando e vou colocando, né? E se você também sentisse a vontade de fazer no desenho, no filme, de qualquer jeito também, pega o Embaçadinho aí, manda brasa, vai fazendo do seu jeito, contando essa linguagem, contando este mundo, contando de uma forma totalmente diferente, né? Isso aqui, eu vejo que só pela arte que a gente pode acessar essas possibilidades. Não vejo outro caminho, né? Apesar de eu ser um terapeuta, de ver as coisas por outro ângulo também, né? Aliás, eu também vejo uma questão muito forte, psíquica, né, no Embaçadinho, né? Eu acho que é um símbolo muito interessante, eu acho ele muito atual, continua muito atual e eu acho que ele tem muita coisa para contar, que a gente pode contar com ele, né? Não é verdade? Então é o seguinte, aqui no canal pode ter algumas coisas, se você porventura se sentir à vontade de preparar alguma coisa com o Embaçadinho e mandar para cá, para o canal, pô, seria melhor ainda, seria muito bom. Seria muito bom se você mandasse assim, vai criar uma coisa em cima do Embaçadinho, seja, o que quer que seja uma poesia, seja uma música, seja um conto, seja, né, uma pintura, uma montagem, uma animação, pô, qualquer viés que vier pela arte está muito bem-vindo. Eu acho que é essa a nossa ideia, de contar o mundo por esse viés embaçado, esse mundo tão embaçado que a gente vive, né? Então é isso aí. Assim, tem alguns poemas que eu boto aqui. Os poemas foi muito difícil encontrar no processo da literatura essa atmosfera como se conseguiu pelo visual, sabe? Então tem alguns poemas que eles não são tão embaçados, né?
Alguns eu até gosto muito dessa coisa da metalinguística e tal, mas tá aí também, tem algumas coisas, tem alguns poemas que vêm aí também, que podem surgir assim, com animação, com alguma coisa, e que entra e tá valendo também. Porque tem umas que é só imagem de coisas excluídas mesmo, você vai encontrar vídeo aqui que é só imagem de uma coisa ali que ninguém repara, ninguém presta atenção, e de repente você vai ali e dá um trato, não trata muito não, bota uma câmera lenta, acabou, se fosse, e já foi. Né? Pra gente ficar atentos e atentas para essas pequenas coisas, e atentes, né, às pequenas coisas, a esse mundo excluído, esse mundo que não está facilmente dado, né? Porque eu penso que esse mundo nosso, ele é um mundo que está muito pautado nessa coisa da exclusão, né? Quando você vê gente importante, gente sendo isso e aquilo, aí esse aqui é o problema. O problema são as pessoas importantes. Para termos uma sociedade importante, de membros importantes, pelo menos é o que eu penso. Eu acho que no fundo é isso que o Embaçadinho quer, né? Ser, né, denunciar essa coisa dos importantes, ser uma sociedade onde não tem esse negócio de fulano, meu, do seu, é aquela coisa mesmo assim, né, de uma possibilidade que a gente não conhece, é desconhecida, né? O Embaçadinho ele está no mundo desconhecido, ao inverso, né? Eu acho que a grande questão do Embaçadinho é o inverso do Embaçadinho. O que seria o inverso do Embaçadinho, né? Eu penso que seria uma utopia. Penso, né? Que seria um mundo que a gente não conhece, um desconhecido, em que teríamos humanos potentes, seres afetivos, seres amorosos, seres bondosos, seres criativos, inteligentes, cooperativos, criativos eu acho, né? Espontâneos, né? Adaptativos, e por aí vai, a roda vai rodando. Não é que fugiu o mal, né? As dificuldades, não é amadurecendo com elas, é dialogando, né? Eu acho, vai saber, né? Só Embaçadinho, é um mistério que a gente vai caminhando. A gente não tem resposta, talvez a gente tenha que perguntar mais, né? A gente tem que perguntar, é isso aí, com as suas contradições, né? Então fica aí, olha, esse vídeo. E se porventura você se sentir à vontade para recriar em cima do Embaçadinho, será extremamente bem-vindo e muito bem-vinda e muito bem-vinde. Muita luz, valeu!